Olá, bem-vindos mais uma vez. Eu sou Clara Salvador, educadora da Casa Fiat de Cultura. Sou responsável pelo Núcleo de Experimentação em Arte e Cultura e hoje vou conversar com vocês sobre um tema super conhecido do nosso cotidiano, design. Vocês já pensaram como que nós estamos absolutamente submersos em design o tempo inteiro? Vamos pensar um pouquinho. Quantos relógios, quantas bolsas, quantos sapatos, de estilos, formas, de cores diferentes que você usa no seu cotidiano. Os móveis da sua casa são exatamente os mesmos móveis de 20 anos atrás? São iguais aos do seu vizinho? Vocês já repararam que os móveis da nossa casa, com o passar do tempo, eles vão mudando de estilo mesmo, de maneira de construção? E os carros que você vê na rua, são todos idênticos? Claro que não, né? Pois essa provocação, na verdade, é para a gente perceber como que o design é presente no nosso cotidiano e como que ele é o que nos oferece diversidade. O design, ele é um importantíssimo campo de conhecimento que surge justamente da necessidade de transformação, de projetar coisas que sejam mais funcionais, que atendam mais às nossas necessidades e que justamente as necessidades que vão mudando com o passar do tempo, com a mudança da realidade, com o permanente transformação do nosso cotidiano. E o design possui inúmeros segmentos de atuação, que vai desde a produção de rótulos para as embalagens de qualquer coisa que a gente consome, a produção de objetos do nosso cotidiano, de objetos utilitários do nosso cotidiano, até objetos de um uso um pouco mais exclusivo, quando você tem uma joia que foi feita exclusivamente para você, por exemplo. No design estão reunidos inúmeros conhecimentos, inúmeros campos de conhecimento, como mecânica, arquitetura, ergonomia, comunicação, psicologia, artes. Ou seja, o design não é simplesmente você chegar e fazer um desenho, não. Existe toda uma ciência por trás do desenvolvimento, no desenvolvimento dos projetos e que exige uma permanente atualização dos profissionais da área. A história do design, ela se confunde com a própria história da humanidade, e em especial com a história da evolução e da revolução industrial. Então, os marcos da revolução industrial também se tornam marcos da própria história do design. E as grandes transformações, o passar do tempo gera estilos diferentes. Então, assim, a gente tem estilos de design ao longo do tempo, do neogótico, art and craft, você tem o movimento da Bauhaus, minimalismo, modernismo, pós-modernismo, e assim vai seguindo. Isso falando linearmente, pensando em tempo. Mas a produção do design, essas transformações que acontecem, fizeram com que surgissem escolas de design, ou seja, formas de se pensar os conceitos estéticos relacionados ao design, relacionados à produção de produtos, ao se pensar produtos que unissem a funcionalidade e a estética. E dessas escolas, as mais conhecidas, sem dúvida nenhuma, são a Bauhaus e a escola de design italiano. Mas também existem a escola escandinava de design, a escola francesa. O Brasil também tem uma escola, principalmente dentro da área de móveis, muito especial. E pensando nessas escolas, eu vou falar especificamente da escola italiana de design, porque o design italiano, ele virou um sinônimo de selo de qualidade.
de bom gosto, de requinte, de fluidez e elegância. Mas o design italiano, na verdade, ele tem uma importância que vai muito além do que essa associação a algo que não é popular. Muito pelo contrário. O design italiano, ele tem uma importância que passa pelo popular também. E na Itália, ele ganha uma importância justamente no período pós-Segunda Guerra Mundial, porque a indústria do design, ela se torna um dos veículos de reconstrução da Itália e um dos veículos de reconstrução desse orgulho como nação, da identidade como nação, e passa a ser tão forte que isso passa a ser a identidade, uma parte da identidade italiana, uma parte da cultura italiana. Alguns estudiosos costumam até brincar que não existe um italiano que não entenda um pouco de design. Pensando na força desse design, é só a gente pensar, a gente refletir sobre os famosos salões de design de Torino no design automotivo, de Milão no design de móveis e de ambientes. Então daí já se percebe que o design italiano ele tem uma força e uma potência que influencia o mundo inteiro até hoje. Ele não deixa de ser um influenciador, ele não deixa de ser uma referência estética para qualquer pessoa que trabalhe com design. E o design italiano, ele acaba marcando vários segmentos do design. Na Itália, os estúdios que trabalham com design, eles são chamados de casas de design. E eu vou falar especificamente sobre 3 casas de design do design automotivo. Vou pegar 3 casas que estiveram na exposição Beleza em Movimento, ícones do design italiano, que aconteceu ano passado na Casa Fiat de Cultura, em 2019. A Casa Bertone, a Casa Pininfarina e a GFG Style. A Casa Bertone é a casa mais antiga de design italiano, de design automotivo, e que tem uma importância fundamental dentro desse setor. A Bertone foi aquela casa que tem muitíssimo visionária e que permitiu que surgissem 3 grandes nomes do design italiano, 3 grandes personalidades do design italiano, que é Franco Scaglione, um design que revolucionou com suas propostas de carro conceito. Foi ele que desenvolveu, que criou uma série chamada BAT, Berlinetta Aerodinâmica Técnica, pela Casa Bertone. E essa série, como são carros conceitos, não chegaram a ser produzidos em série. Mas as propostas de aerodinâmica e de estética nessa série são altamente revolucionárias até hoje, com índices de arrasto admiráveis até hoje. O que é índice de arrasto, né? de resistência de arrasto? O quanto que o carro oferece resistência, quanto que ele flui para se movimentar. Além do Franco Scaglione, a Bertone também deu asas ao surgimento dos projetos do Marcello Gandini, outro grande nome do design italiano. Marcello Gandini foi quem projetou a Lamborghini Miura. E a Lamborghini Miura é tida por alguns especialistas como um marco na forma de se pensar um automóvel. A Miura é um carro que alia a sensualidade das formas, a beleza das formas, a delicadeza mesmo das formas, com a potência do motor V12. E Gandini fez uma brincadeira na Miura, que ele projetou uma linha prateada na base da Miura, que faz com que você, aos olhos, quando a Miura está andando, você tenha a impressão de que ela está voando, e não que ela esteja andando sobre o asfalto. Além do Franco Scaglione e do Marcello Gandini, também surgiu para o mundo, na Casa Bertone, o Giorgetto Giugiaro.
Giorgetto Giugiaro é tido como o maior designer de todos os tempos na história do design automotivo. E Giugiaro entrou para Bertone muito novo, com 17 anos. E Bertone é muito revolucionário porque ele propõe não só carros, esses carros que são sonhos de consumo de muitas pessoas, mas ele também desenvolve projetos que se tornam grandes ícones de popularidade. Foi Giugiaro que projetou, por exemplo, o Uno, aquela primeira geração do Uno retinho, que ficou por mais de 20 anos na linha de produção e que no Brasil é um sucesso absoluto. Giugiaro ele é muito interessante porque ele não projeta apenas, ele não propõe apenas relações com os automóveis, ele também brinca com projetos relacionados ao formato de um macarrão, por exemplo. Giugiaro se destaca tanto e tem tanta importância, assim, tem um visionário tão grande que, por fim, ele acaba saindo da Bertone para criar a sua própria casa de design, que é a GFG Style. A GFG Style ela produziu um carro muito lindo, que é a Maserati Ghibli, também inspirada numa forma biomimética de um tubarão branco. É interessantíssimo, um carro lindíssimo. Giugiaro projetou o conhecido DeLorean e hoje ele é citado no hall da fama dos designers como o maior design de todos os tempos. Já a terceira casa, a Pininfarina, ela é uma casa que todo mundo conhece o trabalho da Pininfarina, só que não sabe o que é a Pininfarina. A Pininfarina é uma parceira de longuíssima data e que ajudou muito a cunhar o estilo da Ferrari. São da Pininfarina projetos como a Ferrari Testarossa, a F350. Então, assim, Pininfarina e Ferrari são parceiros de quase que de uma existência inteira. E sobre os carros produzidos pela Pininfarina, os carros projetados pela Pininfarina, eu quero falar de um carro muito especial, porque ele fala também um pouco a forma de como se pensa o design italiano. O design italiano ele é associado à elegância, a formas fluidas, e há muita criatividade, há muito bom humor, há soluções extremamente inovadoras, mas também a emoção. A emoção também move muito a forma que se projeta no design italiano. Então eu quero falar sobre um projeto específico, que é da Ferrari Dino. A Ferrari Dino, como que surge? Enzo Ferrari, que é o fundador da escuderia, ele tinha um filho chamado Alfredo Ferrari, que tinha apelido de Dino, e Dino Ferrari era um engenheiro e estava numa proposta de produzir um motor V6, um motor que pudesse tornar as Ferraris um pouco mais populares, um pouco mais baratas do que em geral eram os projetos. As Ferraris normalmente são um V8, V12, e ele estava à frente de um projeto de um motor V6. Só que o Dino Ferrari tinha uma doença degenerativa e ele morreu antes da finalização desse projeto. Esse projeto foi finalizado e foi criado um design para esse projeto, que é a Dino. E curiosamente a Dino é a única Ferrari que não tem o cavalinho rampante na frente, aquele escudozinho do cavalinho no capô. Tem apenas Dino, em homenagem ao filho do Dino Ferrari. É um carro que hoje é extremamente raro, de formas muito fluidas, muito elegantes, muito delicado até. Um carro belíssimo, que vale a pena conhecer. E isso prova como que o design italiano ele se permite ser influenciado pela vida, pelo cotidiano, pelas relações que você tem com a sociedade e com as pessoas. E eu queria saber de vocês,
Qual ícone do design italiano que vocês mais gostam? Pode ser um ícone popular ou pode ser um ícone mais clássico, um ícone mais exclusivo. Conta pra gente! Por hoje eu fico aqui, até a nossa próxima série. Tchau, tchau!